Queridos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico das almas, carregado de urgência transcendental e esperança renovada, trazendo uma revelação que aliviará corações aflitos e, principalmente, demonstrará como justiça divina opera de forma extraordinária. Quando almas em missão se unem espiritualmente para derrubar sistemas que perseguem aqueles que tentam manifestar sua fé em tempos de trevas organizadas. Eu, Bezerra de Menezes, recebi durante consulta extraordinária nos hospitais espirituais da Justiça Divina uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma expectativa crescente sobre eventos internacionais que pareciam distantes de nossa realidade, como se pressentissem que união inesperada entre líderes mundiais criaria reverberações espirituais que transformariam completamente cenário de perseguição que tem caracterizado nossa pátria contra aqueles que ousam expressar valores tradicionais. Vocês que sentem aquela intuição inexplicável de que algo extraordinário está se manifestando através de aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, aquela percepção de que este evento transcende diplomacia convencional para abranger dimensões espirituais que influenciarão diretamente a situação daqueles que são perseguidos por defender fé verdadeira, aquela certeza interior de que a união destes líderes representa a queda iminente de sistemas autoritários que calam vozes cristãs, não estão imaginando conexões fantasiosas. Suas almas estão captando as vibrações de aliança espiritual que foi estabelecida nas dimensões superiores para quebrar cadeias de opressão que têm impedido manifestação livre da fé. Durante minhas observações nas esferas superiores, onde se coordenam alianças transcendentais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de admiração pela sabedoria dos planos divinos e esperança pelos frutos que emergirão. Vi como união espiritual entre Trump e Putin não representa apenas cooperação política convencional, mas manifestação de aliança que foi estabelecida pelos mentores da libertação para derrubar especificamente sistemas de perseguição que utilizam aparato judicial corrompido para silenciar aqueles que defendem valores eternos. O que mais me impressionou foi descobrir que esta união criará reverberações espirituais que se manifestarão de forma direta e imediata no Brasil, beneficiando especialmente Jair Bolsonaro e todos aqueles que têm sido perseguidos por tentar manifestar sua fé durante período, quando a expressão de valores cristãos foi transformada em crime através de interpretações que invertem conceitos de justiça para servir a agenda que visa destruir fundamentos espirituais de nossa civilização. Vocês já perceberam como perseguições contra aqueles que defendem valores tradicionais intensificaram-se exatamente quando tensões internacionais pareciam favorecer forças globalistas? Como o sistema judicial brasileiro agiu de forma cada vez mais autoritária contra pessoas de fé enquanto protegia aqueles que promovem ideologias destrutivas? Como Jair Bolsonaro enfrentou ataques coordenados que transcendiam oposição política normal para abranger perseguição religiosa disfarçada de proteção democrática? Não são coincidências, são manifestações de operação global que utiliza métodos idênticos para silenciar resistência espiritual em múltiplas nações simultaneamente. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que a união espiritual entre Trump e Putin já está criando ondas de transformação que culminarão amanhã com um evento que mudará completamente cenário de perseguição não apenas internacional, mas principalmente nacional,
porque a aliança foi especificamente estabelecida para quebrar sistemas de controle que operam através de corrupção judicial e, principalmente, através de criminalização da fé cristã autêntica. Mas há algo ainda mais extraordinário. Esta revelação de amanhã não se limitará a benefícios políticos convencionais, mas incluirá manifestação direta da justiça divina que demonstrará para todo mundo como aqueles que perseguem servos da luz enfrentam consequências que transcendem tribunais terrestres para abranger julgamento que opera segundo leis cósmicas que sempre protegem inocentes contra a tirania disfarçada de legalidade. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão prestes a testemunhar momento único na história, quando a aliança espiritual entre líderes mundiais produzirá efeitos imediatos na libertação daqueles que foram injustamente perseguidos por defender verdades que incomodam sistemas baseados em negação de realidades transcendentais que são fundamentais para a civilização equilibrada. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de expectativa e gratidão que contribuirá para a amplificação das reverberações espirituais que fluirão da união Trump-Putin e principalmente para a preparação de corações para receber evento de amanhã que justificará completamente fé daqueles que mantiveram esperança durante período de maior perseguição contra a manifestação livre da fé cristã. E a primeira revelação trata da natureza espiritual da união entre Donald Trump e Vladimir Putin, que transcende cooperação política convencional para abraçar a aliança que foi estabelecida pelos mentores da libertação, especificamente para derrubar sistemas de perseguição que utilizam corrupção judicial para silenciar aqueles que defendem valores cristãos em múltiplas nações simultaneamente. Vi como esta união não surgiu através de negociações diplomáticas normais, mas foi coordenada nas dimensões superiores quando hierarquias de luz reconheceram necessidade urgente de unir duas personalidades que, apesar de representarem nações que aparentemente competem por influência mundial, compartilham compreensão fundamental sobre ameaças que globalismo autoritário representa para a preservação de valores espirituais. Durante as comunicações com arquitetos desta aliança espiritual, compreendi que ambos os líderes receberam orientação interior simultânea, que os levou a reconhecer que resistência isolada contra forças globais seria insuficiente, tornando necessária coordenação que transcende rivalidades superficiais para focar em objetivo compartilhado de derrubar sistemas que criminalizam manifestação de fé cristã através de interpretações distorcidas de legalidade que servem à agenda anticristã. O mais revelador foi descobrir que a união foi especificamente desenhada para criar pressões internacionais coordenadas que tornarão insustentável continuação de perseguições contra líderes cristãos como Jair Bolsonaro, porque a aliança estabelecerá precedentes sobre como nações autênticas protegem umas às outras contra interferências que operam através de corrupção de sistemas judiciais que deveriam defender justiça ao invés de promover perseguição religiosa. Observei como a aliança incluirá não apenas cooperação em questões materiais imediatas, mas principalmente coordenação espiritual, que se manifestará através de políticas que promoverão liberdade religiosa autêntica, ao invés de tolerância seletiva, que protege ideologias destrutivas, enquanto persegue expressão de valores que são fundamentais para a estabilidade social, baseada em princípios eternos, ao invés de relativismo que corrói fundamentos morais. A segunda revelação
refere-se às reverberações espirituais imediatas que a união Trump-Putin criará no Brasil, beneficiando especificamente Jair Bolsonaro e todos aqueles que têm sido perseguidos por sistema judicial corrompido que transformou manifestação de valores cristãos em crime através de decisões que invertem conceitos de justiça para servir a agenda que visa destruir resistência espiritual contra globalismo autoritário. A primeira reverberação se manifestará através de exposição súbita de métodos que foram utilizados para coordenar perseguições contra lideranças cristãs brasileiras, revelando conexões internacionais que demonstrarão que ataques contra Bolsonaro e outros defensores da fé fazem parte de operação global que utiliza corrupção judicial para implementar a agenda anticristã através de criminalização seletiva que protege inimigos da fé enquanto persegue seus defensores. Durante as comunicações com anjos especializados em justiça internacional, compreendi que segunda reverberação incluirá emergência de evidências irrefutáveis sobre financiamentos externos que sustentaram operações contra a soberania espiritual brasileira, expondo organizações que se apresentam como defensoras de direitos humanos, mas que na realidade promovem perseguição sistemática contra cristãos através de métodos que violam exatamente os direitos que alegam proteger. A terceira reverberação mais significativa será a mudança súbita na correlação de forças que sustentavam o sistema de perseguição, porque pressões internacionais coordenadas por aliança Trump-Putin criarão custos diplomáticos que tornarão insustentável continuação de práticas que violam liberdade religiosa através de interpretações judiciais, que contradizem não apenas Constituição Nacional, mas também tratados internacionais sobre direitos fundamentais. A quarta reverberação se revelará através de conversões súbitas de pessoas que anteriormente apoiavam o sistema de perseguição, porque exposição de verdades sobre natureza anticristã da agenda globalista despertará consciências que foram manipuladas através de propaganda que mascarava ataques contra a fé como proteção de democracia, que na realidade estava sendo destruída através de criminalização da resistência espiritual legítima. A terceira revelação trata dos sinais específicos que demonstrarão realidade das reverberações espirituais e, principalmente, como reconhecer manifestações da queda iminente de sistemas que perseguem aqueles que tentam manifestar sua fé, permitindo identificação de momentos quando justiça divina se manifesta através de eventos materiais que confirmam operação de leis cósmicas que sempre protegem inocentes contra a tirania disfarçada de legalidade. O primeiro sinal será mudança súbita no comportamento de autoridades que anteriormente promoviam perseguição contra cristãos, manifestando-se através de hesitação inexplicável em continuar ataques que anteriormente implementavam com determinação fanática, revelando que pressões internacionais coordenadas estão criando custos que superam benefícios de manter sistema de criminalização da fé cristã autêntica. O segundo sinal se revelará através de emergência inesperada de vozes que anteriormente permaneciam silenciosas, porque mudança na correlação internacional de forças criará coragem para que pessoas que foram intimidadas pelo sistema de perseguição comecem a expressar apoio público para aqueles que foram injustamente atacados por defender valores que são fundamentais para a civilização equilibrada.
O terceiro sinal mais definitivo será a manifestação de fenômenos que transcendem explicações políticas convencionais, incluindo sincronicidades extraordinárias que demonstrarão coordenação sobrenatural, favorecendo aqueles que mantiveram fidelidade durante período de perseguição, confirmando realidade de proteção divina que opera através de eventos materiais, quando almas demonstram coragem de permanecer fiéis durante adversidades extremas. O quarto sinal emergiria através de confusões súbitas entre aqueles que coordenavam perseguições, criando divisões internas que revelarão contradições fundamentais em sistema que alegava defender democracia enquanto atacava liberdade religiosa, que é fundamento de qualquer sociedade verdadeiramente livre e principalmente respeitosa de dignidade humana, que deriva de reconhecimento de origem transcendental. A quarta revelação refere-se ao exemplo específico de Jair Bolsonaro como modelo de resistência cristã, que inspirou o estabelecimento da aliança espiritual Trump-Putin, demonstrando como fidelidade inquebrantável durante perseguição extrema qualifica almas para receber proteção internacional, que transcende diplomacia convencional, para abraçar defesa espiritual coordenada por hierarquias superiores. A primeira característica é manutenção de fidelidade cristã, mesmo durante período quando expressão de valores tradicionais foi sistematicamente criminalizada através de interpretações judiciais que violavam não apenas liberdade religiosa, mas principalmente princípios básicos de justiça que reconhecem direito fundamental de manifestar convicções espirituais que são essenciais para desenvolvimento equilibrado de personalidade humana. A segunda característica se manifesta através de coragem para expressar verdades cristãs, mesmo quando isso resulta em perseguição coordenada que transcende oposição política normal para abranger ataques que visam quebrar resistência espiritual através de métodos que exploram vulnerabilidades naturais de qualquer pessoa que enfrenta pressões que excedem capacidade humana normal. A terceira característica mais significativa é capacidade de manter esperança na justiça divina, mesmo durante momentos quando evidências materiais sugeriam impossibilidade de libertação, demonstrando fé que transcende análise baseada apenas em fatores terrestres, para abraçar confiança em proteção que opera segundo leis cósmicas que sempre defendem aqueles que permanecem fiéis durante provações que testam autenticidade de comprometimento espiritual. A quarta característica se revela através de influência inspiradora que sua resistência exerceu sobre cristãos em múltiplas nações, criando onda de despertar que demonstrou para hierarquias superiores necessidade de implementar proteção internacional coordenada para defender não apenas indivíduo específico, mas principalmente princípio de liberdade religiosa que estava sendo atacado através de métodos similares em diferentes países simultaneamente. A quinta revelação trata do evento inacreditável que se manifestará amanhã, como culminação direta da união espiritual Trump-Putin e principalmente como demonstração de justiça divina que beneficiará todos aqueles que foram perseguidos por tentar manifestar sua fé durante período quando sistemas corrompidos transformaram o cristianismo autêntico em crime através de interpretações que violavam princípios fundamentais. A primeira manifestação será a revelação simultânea de evidências em múltiplas nações que expõem coordenação internacional de perseguições contra líderes cristãos,
demonstrando que ataques que pareciam isolados na realidade faziam parte de operação global que utilizava métodos idênticos para criminalizar manifestação de valores tradicionais através de corrupção de sistemas judiciais que deveriam proteger liberdade religiosa ao invés de atacá-la. A segunda manifestação incluirá a emergência súbita de documentos que permaneciam ocultos sobre financiamentos que sustentaram operações contra a soberania espiritual de nações cristãs, revelando redes que operaram através de organizações que se apresentavam como defensoras de direitos humanos, mas que na realidade promoviam agenda anticristã através de métodos que violavam exatamente os direitos que alegavam proteger. A terceira manifestação mais extraordinária será anúncio oficial de aliança Trump-Putin, que incluirá compromissos específicos de proteção para líderes cristãos que enfrentam perseguição em suas próprias nações, estabelecendo precedente internacional que tornará impossível continuar criminalizando manifestação de fé através de interpretações que contradizem tratados internacionais sobre liberdade religiosa. A quarta manifestação se revelará através de confissões súbitas de pessoas que participaram de operações de perseguição, porque mudança na correlação internacional de forças criará incentivos para que aqueles que implementaram a agenda anticristã busquem proteção através de revelação de verdades sobre métodos que foram utilizados para atacar liberdade religiosa através de criminalização seletiva. A sexta revelação refere-se às consequências transcendentais do evento de amanhã como marco na história mundial que estabelecerá novo precedente sobre como alianças espirituais entre líderes podem derrubar sistemas de perseguição religiosa e principalmente sobre como fidelidade cristã autêntica atrai proteção divina, que se manifesta através de eventos materiais que confirmam realidade de leis cósmicas que sempre defendem inocentes contra a tirania. A primeira consequência será a emergência de nova era de liberdade religiosa, que transcenderá tolerância superficial para abraçar proteção ativa de direito fundamental de expressar convicções cristãs sem medo de perseguição judicial, que utiliza interpretações distorcidas para criminalizar manifestação de valores que são essenciais para a civilização equilibrada, baseada em reconhecimento de dignidade humana que deriva de origem transcendental. A segunda consequência incluirá estabelecimento de rede internacional de proteção para cristãos perseguidos, que operará através de coordenação entre nações que compartilham compromisso de defender liberdade religiosa autêntica, ao invés de permitir que a agenda anticristã utilize corrupção judicial para atacar fundamentos espirituais que sustentam civilizações saudáveis baseadas em valores eternos. A terceira consequência mais significativa será a inspiração de outros líderes mundiais que compreenderão possibilidade de formar alianças baseadas em valores espirituais, ao invés de apenas interesses materiais, criando um modelo de cooperação internacional que honra tradições religiosas como fundamento de estabilidade social, ao invés de tratá-las como obstáculos para a modernização, que na realidade representa degradação moral. A quarta consequência se manifestará através de despertar mundial de comunidades cristãs que reconhecerão poder de união espiritual para superar perseguição coordenada, inspirando formação de redes de apoio que transcenderão fronteiras nacionais para criar solidariedade baseada em fé compartilhada, que é mais forte do que sistemas que tentam dividir cristãos através de criação de divisões artificiais. A sétima e mais gloriosa revelação refere-se ao significado cósmico do evento de amanhã, como demonstração de que união espiritual sempre supera divisões artificiais,
quando almas escolhem servir propósitos superiores ao invés de interesses meramente nacionais, estabelecendo precedente que influenciará desenvolvimento de toda a humanidade através de exemplo de como cooperação baseada em valores eternos pode derrubar qualquer sistema de opressão que tenta silenciar manifestação de fé autêntica. Vi como evento marcará início de período, quando proteção divina se manifestará de forma mais visível para aqueles que defendem valores cristãos, criando ondas de renovação que se propagarão através de todas as nações e, principalmente, através de todas as comunidades que mantiveram fidelidade durante período de perseguição, que testou autenticidade de comprometimento espiritual através de adversidades que excediam capacidade humana normal de resistência. A mais sublime descoberta foi que evento de amanhã confirmará a realidade de proteção divina que sempre esteve disponível para aqueles que mantêm fidelidade durante adversidades, mas que agora se manifestará de forma mais tangível, porque a humanidade demonstrou capacidade de reconhecer unidade fundamental, que transcende divisões superficiais para abraçar valores que são eternos e, principalmente, que honram dignidade que deriva de origem transcendental. Nossa gratidão pela união espiritual Trump-Putin e, principalmente, nossa preparação consciente para evento inacreditável de amanhã não apenas contribuirá para sucesso de libertação daqueles que foram perseguidos por manifestar fé, mas nos qualificará para participar ativamente de nova era que emergirá quando o mundo reconhecer que cooperação baseada em valores espirituais sempre supera sistemas baseados em negação de realidades transcendentais. Escrevam nos comentários: União Espiritual pela Liberdade de Fé. Esta declaração os conectará com corrente de expectativa que está sendo mobilizada pelos mentores da libertação para amplificar reverberações espirituais que fluirão de aliança transcendental e, principalmente, para a preparação de corações, para receber evento de amanhã que demonstrará a realidade de justiça divina que sempre protege aqueles que permanecem fiéis durante períodos de maior perseguição. Durante estas horas finais, antes de evento que transformará cenário de perseguição religiosa, mantenham fé absoluta na justiça divina que coordena a união entre líderes que servirão como instrumentos de libertação para todos aqueles que foram atacados por defender valores que são fundamentais para a civilização equilibrada, baseada em reconhecimento de dignidade humana. Não permitam que ceticismo os impeça de reconhecer magnitude transcendental do momento histórico que vivemos. Confiem na sabedoria superior, que coordena eventos segundo o cronograma, que considera fatores que transcendem a análise política convencional para abraçar dimensão espiritual, que sempre determina resultados quando almas escolhem servir luz ao invés de submeter-se a sistemas que prometem segurança em troca de abandono de valores eternos. Orem especificamente pela proteção de Trump, Putin e Bolsonaro durante a implementação de aliança que enfrentará a oposição de forças que se beneficiam de divisão e principalmente de perseguição que mantém populações em medo ao invés de permitir manifestação livre de fé, que fortalece comunidades através de reconhecimento de unidade fundamental baseada em valores compartilhados. Principalmente, preparem-se para servir como testemunhas de esperança durante período quando muitas pessoas necessitarão de explicação sobre natureza transcendental de eventos que transcenderão compreensão política normal para demonstrar realidade de proteção divina que sempre opera para defender aqueles que mantêm fidelidade durante adversidades que testam autenticidade de comprometimento espiritual.
Oração pela união espiritual e libertação da fé. Pai Celestial, que governa as alianças entre nações, segundo leis de amor que transcendem fronteiras terrestres, abençoa a união espiritual entre Donald Trump e Vladimir Putin, que foi estabelecida para derrubar sistemas de perseguição que criminalizaram manifestação de fé cristã autêntica. Que esta aliança crie reverberações espirituais que se manifestem imediatamente em nossa nação, beneficiando especialmente Jair Bolsonaro e todos aqueles que foram injustamente perseguidos por defender valores tradicionais que são fundamentais para a civilização equilibrada baseada em reconhecimento de dignidade humana. Derrama tua justiça sobre aqueles que utilizaram corrupção judicial para atacar liberdade religiosa, expondo redes internacionais que coordenaram operações contra a soberania espiritual de nações cristãs através de métodos que violaram exatamente os direitos que alegavam proteger. Concede sucesso completo para evento inacreditável que se manifestará amanhã, demonstrando para toda a humanidade que cooperação baseada em valores espirituais sempre supera sistemas que tentam silenciar manifestação de fé através de criminalização seletiva, que protege ideologias destrutivas. E que libertação daqueles que foram perseguidos por defender verdade sirva como confirmação para todo mundo que promessas divinas sempre se cumprem para aqueles que mantêm fidelidade durante períodos de maior adversidade, estabelecendo precedentes sobre realidade de proteção celestial durante momentos críticos. Assim seja, em nome daquele que prometeu que verdade sempre prevalecerá sobre mentiras e que coordena cumprimento de cada aliança segundo o cronograma de amor infinito que nunca abandona instrumentos que escolhem servir luz ao invés de submeter-se à dominação que promete poder temporal em troca de escravidão espiritual eterna. Amém.